Olá, tudo bem? Eu me chamo Junara, eu tenho 53 anos e hoje no quadro Antes e Depois de Cristo, eu quero compartilhar com vocês que estão nos assistindo como eu saí da morte, enfrentando a depressão e tentativa de suicídio, para a vida na presença de Cristo. Olá, eu me chamo Eric e hoje aqui no Antes e Depois de Cristo a gente vai conversar um pouquinho com a Junara para conhecer um pouco do testemunho dela. E Junara, por favor, dê um breve resumo da sua história. Fui 35 anos de uma outra denominação religiosa e enfrentei problemas sérios há mais ou menos 5 anos na minha vida, aonde eu tive essa tentativa de suicídio. Eu tive um problema do divórcio, tive um problema sério com a juventude do meu filho e também aí fiquei doente emocionalmente, aonde eu tive depressão profunda, diagnosticado por médicos e tentativa de suicídio. Aí eu fui em busca de algo que me desse felicidade, contentamento e o porquê de estar viva. Tá bom, Junara, então você já era cristã, tinha 35 anos, já praticante, ia de vez em quando, como que era essa sua vida cristã? Não, Eric, eu era muito praticante. Bem praticante, eu era bem assim influente na religião. O meu ex-marido, ele tinha uma posição de destaque na religião, né? Então eu me envolvia bastante, sabe? Muito mesmo. Muitos amigos, imagina, 35 anos de Sim, vida, é uma vida, né? sim. Nessa igreja. E teve um momento da vida que certas coisas não estavam mais suprindo a minha necessidade espiritual e outras coisas eu não concordava mais com o ensinamento da igreja, dessa denominação. Tá. Mas eu tinha princípios morais, né? E você passou por alguns problemas, né? Se você puder contar um pouco desses problemas que você passou, porque você estava em uma igreja, você era cristã, mas o cristão tem problema, como que seria isso, né? Quais tipos de problema você passou? Sim, o cristão tem problemas e até hoje eu tenho problemas, né? Então, nós estarmos numa igreja não nos isenta de problemas. Sim. Mas o que a igreja nos ajuda, a verdadeira igreja, Cristo, é lidar com esses problemas, né? E onde eu estava, assim, eu comecei a não sentir mais amparo, né? E o que que aconteceu? Eu cheguei ao divórcio, o meu ex-marido, ele começou devagarinho a se afastar da igreja. E eu sempre tentando ajudá-lo e eu não tive mais forças para isso. Sim. Né? Então eu também comecei a, de certa maneira, desanimar. E comecei a ter coisas ali que o ensinamento principal de Jesus é o amor e a graça. E isso aí eu sentia um pouco de falta na antiga igreja. Sim. E outra coisa que eu tive problemas sérios com meu filho adolescente a partir da idade de 14 anos dele. E eu não consegui mais lidar com isso. A igreja, se eu continuasse naquela igreja, provavelmente eu ia ser muito julgada pelo problema que o meu filho estava enfrentando. Então eu não tive mais força. E por isso, como eu já sou paciente de depressão desde os 15 anos, a depressão se agravou, irmão. Sabe? A depressão se agravou aonde eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu não via mais cor na vida, sabe? Minha vontade era morrer, só essa. Sim, eu não consigo nem imaginar. Mas, beleza, você passou por problemas muito difíceis, que é um divórcio, problema com filhos, né? E ainda por cima lidando com a depressão. Nesse momento você era praticante de uma determinada religião. E como que foi esse momento? Porque se você esperava talvez um apoio, um amparo, isso não aconteceu. E se não aconteceu, o que você buscou para poder te ajudar nesses momentos difíceis? Então, quando a gente tem depressão, a gente tem uma carência que parece que não tem o que vai suprir aquela carência. E quando você se afasta de Deus, é horrível, porque aquela ali é a provisão certa. Sim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a procurar apoio no mundo, né? Aquela carência eu tentei suprir com o quê? Sair com as amigas. Eu me relacionei com várias pessoas, como com homens mesmo, me relacionei, coisas que até eu me batizar me pesavam muito a minha consciência. Porque, como eu citei por irmão, eu estava numa religião cristã, Sim. que tinha princípios cristãos, então eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não era legal. Então a minha consciência pesava. Cada vez que eu praticava coisas assim, a minha consciência pesava e a minha depressão piorava. Eu me sentia mais imerecedora do favor de Deus ainda. Então você buscava algo para te ajudar,
De momento parecia que ia te ajudar, mas piorava ainda mais o seu quadro depressivo. Sem dúvida, porque daí vem o sentimento de culpa. O depressivo, ele já tem um sentimento de culpa pela doença. Sim. Aí mais esse sentimento de culpa porque eu conhecia a verdade da Bíblia. Né? A religião que eu estava era uma religião que estuda muito a Bíblia. Sim. Como a religião que eu estou hoje. Sim. Então, sabendo dos princípios da Bíblia, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não era correto. Aí a minha consciência pesava e a depressão, por sua vez, piorava, né? Sim. E aí foi uma fase muito difícil, porque estava tentando buscar auxílio, o auxílio que você achava que ia dar certo só estava fazendo piorar. E eu acho que cada vez mais foi afundando, entrando num poço cada vez mais, né? Isso que eu queria contar agora, porque eu acho que pode servir para as pessoas mais jovens. O mundo, ele é muito bonito, ele é colorido, ele é atraente, mas ele é um poço horrível, porque no momento mais importante as pessoas te usam e na hora que você mais precisa, elas vão te jogar fora. O mundo vai te jogar fora. Eles vão usar o máximo de ti e vai te jogar fora. Ou então, tem até pessoas boas, mas elas não vão dar aquela importância para você. Sim. Então, realmente, eu cheguei daí no fundo do poço com tentativa de suicídio, porque eu achava que eu não fui... Eu achava assim, eu não fui uma boa esposa, eu não fui uma boa cristã e não sou uma boa mãe, porque meu filho está enfrentando isso. Então, imagina, eu me sentia uma pessoa sem necessidade de estar viva. Aí foi onde eu tentei o suicídio. E o que você conseguiria falar sobre essa questão da depressão, do suicídio, de tentar buscar uma saída para as pessoas que estão passando por isso, né, e buscam algo também para poder ter esse amparo, assim, já que você teve essa experiência e conseguiu sair disso, né, porque você tá hoje aqui sorridente contando pra gente. Então, o que você diria para ajudar essas pessoas também? Então, irmão Eric, assim, ó, a primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus deixou os médicos. Então, nós não podemos ser guerreiros ou ser cegos. Só vou buscar Deus. Não, você precisa de uma ajuda médica, né? Então, eu fui atrás de uma ajuda médica, meus familiares, minha mãe me levou no médico, né? Então, eu fui em busca. Até hoje faço um tratamento muito leve, mas faço, né? Sim. Então, tem a parte médica mesmo, que é dos psiquiatras, e a parte terapêutica, que é os terapeutas, os psicólogos. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, e que pode ser útil para você que está enfrentando a depressão hoje, que um psiquiatra me falou: busque algo que te dê o porquê de estar vivo. Busque algo que você se sinta útil. Aí eu falei assim pro psiquiatra: sabe o que eu gostaria? De cantar. Aprender a cantar. Sabe, cantar para Deus, talvez. Ele assim, então vai em busca disso. Aí eu fui no médico e deixei. Então, você tem que se sentir útil em alguma faceta da vida. E outra coisa, faça algum serviço voluntário, ele também falou, o psiquiatra. Sim. Faça algo para os outros, porque quando você faz algo para os outros, você começa a esquecer os seus problemas. Porque o depressivo, ele tem a tendência de se isolar, daí ele vai ver só o problema dele, vai ver só o mundinho dele. Sim. Né? E buscar Deus de alguma forma. Só que daí o que eu fazia? Eu pensava assim, como é que eu vou lá? Na igreja que eu ia, eu não sou mais aceita lá. Então aí era horrível pra mim, então eu tinha que buscar algum jeito. E eu fui, irmão Eric, eu fui lá na igreja que eu era. Só que o ensinamento da igreja que eu era, com todo o respeito que eu tenho pela igreja, mas eles ensinam a você não aceitar muito bem quem saiu. Porque na realidade eu fiz uma carta pedindo para sair da igreja. E daí eu não era muito aceita. E eu tentei ir lá, eles chamam de reunião, na reunião. Aí eu me senti pior, porque sem ser os maiores da igreja, ninguém veio falar comigo. E o depressivo, ele não pode ter esse tipo de contato, porque daí deixa ele pior ainda. Então, daí eu não fui mais. Entendi. Lá. Então, o médico aconselhou você ter algo útil para você fazer, algum trabalho voluntário. A igreja ajuda com isso, né? Porque não falta trabalho. Sem dúvida. Mas como é que foi isso, né? Porque eu sei também que você sentiu que não era digna de fazer parte de mais nada que fosse referente a Deus, né? Relacionado a Deus, você não se sentia digna de voltar para a igreja, de entrar em outra igreja, estava tentando buscar essa aceitação de Deus. Como que foi desse passo até o passo que você está hoje? Porque ontem foi sábado, eu lembro que você estava na recepção da igreja, então você já está trabalhando. Como que foi isso?
Quem te chamou para a igreja? Como é que foi? Como que você se sentiu nesse momento dessa transição? Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui desbravadora. Então, o desbravador, ele é, né, um clube mantido pela Igreja Adventista que incentiva jovens a respeitar a Deus, a natureza, e isso me chamou a atenção. Aliás, o primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi através dos desbravadores, né? Aí, além disso, parece assim, sabe aquela situação assim, parece que tá tudo te rodeando? Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, né, porque daí estava sozinha com meu filho, eu fui trabalhar, eu sou costureira de profissão. E eu fui trabalhar na casa de uma amiga, porque a gente tem um grupo aqui na cidade onde moramos, na Palhoça, um grupo de costureiras, aonde a gente faz contatos de costura ali. E ali também oferece esse trabalho. E eu fui fazer um trabalho de freelance, quer dizer, a gente trabalha um dia. E eu trabalhei na casa dessa moça, que eu conhecia só no grupo. Quando eu cheguei lá, ela teve que sair da casa dela e me deixar sozinha na casa dela. Daí ela disse, ó, pra você não se sentir tão sozinha, eu vou deixar o trabalho aqui pra você executar e vou te deixar escutando louvor. Eu disse, ai, que legal, eu amo música de igreja, de Deus, né? Aí ela assim, que legal. Daí ela assim, eu assim, qual é a sua igreja? Daí ela falou, eu sou adventista do sétimo dia. Aí contei que eu já tinha sido desbravadora, adventista nunca tinha sido. E daí ela deixou eu ali escutando. Quando nós fomos embora, eu disse, pra onde tu tá indo? Ela assim, eu tô indo pra Barra do Aririú, que é um bairro aqui da nossa cidade, porque eu cuido do clube de desbravadores. Daí eu fiquei encantada. Aí ela assim, por que você não vai um dia lá no nosso culto? Esse mês tem o Caleb e vai ter cultos e os jovens vão para fazer o culto. Gente, eu fui em todos os dias daquela semana para ver os desbravadores e foi um chamado. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja, uma moça chamada Sara me recebeu e um amigo, Beto. E eu chorei muito aquele dia, porque eu me senti aquilo que eu queria, eu senti uma recepção, eu senti um calor humano. E ela saiu da recepção, essa moça disse, o Espírito Santo veio dizer para mim vir aqui falar contigo e sentar contigo. Ela sentou na igreja, daí eu comecei a conversar e não parei mais naquela semana de assistir os cultos do Caleb. Que legal mesmo, porque você estava trabalhando, você foi dos desbravadores, só que justamente a casa onde você estava era de uma mulher que liderava o clube de desbravadores. E você acabou aceitando o convite para ir na igreja. E como que foi esse recomeçar, digamos assim, no mundo religioso, né? Porque você buscou outras religiões para você tentar se manter ocupada, né? Ter mais convívio com pessoas, até para te ajudar com a questão da depressão, mas nada estava dando certo. Então agora você estava tentando de novo. E eu queria saber se deu certo e como que foi esse processo. Você falou que o médico disse que era bom você fazer algo que você gosta, você falou que queria cantar, né? Eu sei que hoje você canta, então conta um pouco pra gente dessa história aí. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei, como estou contando, né? Eu comecei a lembrar do que o médico disse, se envolva em algo que você goste. Então eu comecei a me envolver. Um pouquinho antes eu conheci várias religiões, eu fui em várias religiões. Algumas me aceitaram muito bem, tenho maior respeito. Pessoas da minha família são de diversas religiões, a minha família mesmo é muito diversificada no sentido religioso. Respeito e eles me respeitam, por isso eu agradeço muito a Deus. E só que assim, como eu tive muito contato com a Bíblia, nessas religiões que eu fui, elas fazem o bem pro próximo, mas não tinha muito essa aproximação da Bíblia e eu tinha essa necessidade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ir, né, como eu contei pro irmão, no Caleb, ali junto com os jovens, fui em Luais, assim, conheci e fui convidada para participar de certos... O pastor Robson, ele viu que eu tinha muito interesse na Bíblia, ele me convidou para o curso de evangelismo. Sim. Aí eu fui nesse curso de evangelismo. Quando eu comecei nesse curso de evangelismo, eu comecei a ter mais contato com a Bíblia e com os irmãos, Sim. né? E daí, na hora, ele dividiu em partes ali, grupinhos, pra gente estudar em grupinhos. E nesse meu grupo, olha só que coisa maravilhosa. Por isso que eu digo que várias partes da igreja que me fizeram estar aqui. Não só uma. Sim. Os Desbravadores, a Laine costureira. E agora, no meu grupinho, tinha o irmão Francisco. E o Francisco, ele era do coral Adorarte da igreja aqui da Palhoça Central. E daí, quando ele falou, eu sou do coral, o olho brilhou. Aí eu disse, ai, como eu gostaria de participar de um coral religioso, mas só que eu não sou adventista, eu não sou batizada. Ele assim, não, mas você é muito bem-vinda, não tem pessoas só batizadas no coral. Gente, foi
assim, uma bênção. E eu comecei a participar do coral e do evangelismo. Então foi aí o ponto, irmão. Eu comecei a me envolver. Na época eu estava na perícia médica, então eu não estava trabalhando por causa da minha saúde, né? Então eu comecei a me envolver com essas coisas. E o pastor Robson e o Israel disseram assim pra mim, e o Batista? Sim, mas irmão, eu não sou merecedora. Não, daí contei um pouco dessa parte pra ele. E um dia no evangelismo, eu não posso deixar de pular essa parte. No evangelismo, irmãos, chegou um irmão atrasado. No curso de evangelismo. E esse irmão, ele se tornou meu amigo, ele soube da minha doença, ele me aceitou com a doença que eu tenho, eu disse hoje até pra ele, que ele foi um exemplo de cristão pra mim. Porque a doença que eu tenho, às vezes ela se torna assustadora. Quando me dava crises de pânico, eu tremia toda a boca, o rosto, os lábios. Inclusive, na igreja que eu hoje frequento, me deu uma crise de pânico. 2 irmãs médicas me socorreram dentro da igreja, por causa do grupo grande que estava. Então, assim, esse irmão, para mim, foi um presente de Deus. Depois eu conto quem esse irmão se tornou para mim. Mas, assim, foi maravilhoso, assim, se envolver. Eu acho que, pro depressivo também, se envolva. Então, nesse momento, você já estava se envolvendo, você estava ali participando do coral, você estava também no evangelismo, já começou a estar em comunidade para te ajudar com a questão da doença. E como que foi que você conseguiu tirar o pensamento de não sou aceita por Deus, não mereço voltar para Deus, tá no meio dos irmãos da igreja por conta de tudo que eu fiz? Como que foi esse momento? O que foi algo assim entre você e Deus que fez você falar, não, Deus me perdoou, eu mereço uma nova chance? Na realidade, essa parte até eu me emociono, porque, irmão, assim, tem toda essa parte, né, da gente ser útil, mas isso em qualquer sociedade, clube social, a gente também pode ser útil, né? Uhum. Só que a parte com Deus é muito importante, porque ainda fazendo tudo isso, eu não me sentia merecedora. Então tem uma pessoa pra mim, assim, que, claro que o mais importante é Deus e Jesus, mas Deus usa as pessoas nas mãos dele, eu acho que são instrumentos na mão dele. Uhum. E eu conversei com uma pessoa que eu, assim, prezo muito ele, amo demais ele, que é o pastor Robson, que um dia eu cheguei, pastor, eu tenho essa doença, eu tenho uma situação delicada na minha vida pessoal e não me sinto aceita. Aí eu orei a Deus, ele pediu pra mim, ore a Deus, que ele vai te mostrar o caminho. E eu orei, li a Bíblia, eu fiquei com um trauma tão grande, irmãos, da minha antiga religião, que eu não tinha coragem de abrir a Bíblia, por não me sentir merecedora. Então eu comecei a ler a Bíblia, esse amigo que eu falei pra vocês, o Adriano, começou a me ajudar também, me falar que eu era merecedora sim, que ele também já tinha feito coisas erradas, que ele conhecia inúmeras pessoas. Ele me mostrou um testemunho de um irmão que tinha matado 13 pessoas em São Paulo. E aí eu vi, não, então meu erro não é tanto assim, né? Não matei ninguém. Não matei ninguém. Daí eu falei com o pastor, daí o pastor olhou pra mim, ele falou algo que eu nunca vou mais esquecer, que foi o meu chamado com Deus. Ele disse assim, irmã, você não acredita no sacrifício de Jesus? Eu disse, acredito, irmão, imagina, ele deu a vida por nós, ele deu a vida por você. Você acha que a graça dele não vai te alcançar? Quando ele falou isso, irmão, foi impactante. Eu disse, o quê, irmão? Você acha que a graça dele, quando tu mergulhar lá no batismo, tu vai ficar todas as tuas coisas lá e você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus vai, com a graça dele, não é com o teu merecimento, é com a tua graça. Então, eu comecei a fazer as coisas de maneira diferente. Daí eu vi que eu podia ter contato com o ser superior, que ele estava me aceitando como uma serva dele. Daí comecei a ler relatos da Bíblia, da mulher samaritana, adúltera, né, de pessoas cobradoras de impostos, né, pessoas que tinham matado, como o apóstolo Paulo, e vi que eu também podia ser aceita. Então, aí eu comecei a ter mais esse contato com Deus. Tudo que eu faço, irmãos, eu lembro que é Deus que está ali, tudo Amém. Por Ele, né? Amém. Então, quando eu louvo, eu penso que eu estou louvando para Deus. Quando eu abro a Bíblia, né? Então, por isso que nós devemos ser isso também na mente de pessoas, não juízes, mas apoiadores, né? Daí a gente pode apoiar pessoas para estar aqui conosco. Então foi isso que foi impactante. Aquele versículo que você disse que iria falar. Para ninguém se sentir merecedor, né? É Isaías 1,18, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, independente do pecado que nós tenhamos, Deus, através da graça de Jesus, pode limpar, né? E fazer nós pessoas úteis no ministério dele. Amém. Beleza. E como que tá a sua vida hoje? Eu vejo que você é ativa na igreja, vejo que você tem uma companhia aí na igreja. Como que tá? Como que você lida também com a parte da doença e também o seu relacionamento com Deus, né? Uhum. Então, irmão Eric, depois, né? O antes eu contei, agora depois também, depois de me envolver, no mês de agosto de 2025 eu me batizei, né? Então, foi um momento maravilhoso da minha vida. Tive ali com algumas amigas também que se batizaram. E nesse processo, aquele amigo lá que eu falei do grupo, né, que a gente estava fazendo o evangelismo, a gente começou a se relacionar. Ele também é do coral, também é uma pessoa bem assim ativa na igreja. Teve uma vida muito difícil, com alguns problemas também. E nós resolvemos nos casar em dia 1º de outubro de 2025, a gente se casou. E outra coisa que eu aprendi também no meu antigo relacionamento, que desejo toda a felicidade, porque é pai do meu filho, mas que você deve fazer tudo junto. Então, estar na igreja junto, na medida do possível, estar junto com o seu companheiro. Né? Lembro de um sermão do pastor, até foi ontem, quando ele falou que Eva, quando ela foi tentada pela serpente, ela estava sozinha. Então nós devemos estar sempre juntos, não dar margem para o inimigo, né? E hoje o que me mantém viva, primeiro, eu mantenho o meu tratamento médico muito mais leve do que eu já tive necessidade de ter. Outra bênção que eu tenho, irmãos, o meu filho. O meu filho, ele tem uma vida muito melhor hoje. Sem dúvida, ele é jovem, precisa ter mais alguns ajustes na vida dele. Todos os dias eu oro por ele, oro de joelho. Ele mesmo fica feliz por eu estar na igreja. Ele se dá bem com meu atual marido também. Então, ele tem uma vida, também sinto que é uma vida transformada do que ele já foi, né? Trabalha, tem uma outra postura de como eu via ele antes, né? E outra coisa, assim, que eu me envolvi nas coisas da igreja por amor a Deus. Então, eu procuro fazer, irmãos, assim, quando a gente perde, a gente dá muito valor quando volta para Deus. Assim, fazer com carinho, com amor. Lembrar que aquilo que eu tô fazendo é para a glória de Deus e para alcançar o coração das pessoas. Então, quando, por exemplo, eu canto, eu penso assim, porque também o coral me tocou muito. Uma vez eu assisti o coral na Palhoça, quando eu ainda não era batizada. Então, assim, quando eu canto, quando eu faço o sermão, quando eu atendo na recepção, é para Deus, é para aquela pessoa também ser ajudada. Então, a minha vida pessoal, hoje eu posso agradecer muito a Deus, né? Tenho um bom casamento. E na igreja, então, eu me sinto muito feliz, muito grata por estar louvando a Deus com meus amigos. Tenho muitos amigos, porque como na antiga religião eu perdi muitos amigos, aqui eu tenho muitos amigos e irmãos. Amigos mesmo, assim, que eu tenho no coração. Então, o louvor, o cantar, a recepção, o evangelismo, pregar, né, que eu já vinha da antiga religião, essa questão de pregar, prego o nome de Deus para outras pessoas também, através principalmente da conduta, mas também do que eu falo. E o suicídio, geralmente o suicida, o que quer se suicidar, inclusive eu tenho um familiar muito querido, que era o meu pai, que cometeu suicídio. Ele não quer geralmente cometer o suicídio, ele quer acabar com o problema rapidamente. Então, assim, o meu filho chegou na hora, irmãos, para mim não cometer suicídio. Então, sem dúvida, ele não sabe, mas ele foi usado por Deus naquele momento para mim não cometer aquilo, para eu estar aqui contando meu testemunho, estar viva, por isso que eu digo que é da morte para a vida. E poder ser usada também por Deus para ajudar outros. Então, não é a solução, não é, sempre tem uma opção, né? Então, eu sou muito grata a Jesus por estar aqui. Amém. Você passou por problemas entre você e Deus, não se achava digno, não se achava aceita, e mudou essa percepção de como você enxerga Deus, como você acha que Deus te enxerga hoje, como que tá agora esse seu momento, esse seu relacionamento com Deus? Sem dúvida, né? Eu acho que ele é pai, né? E um pai, ele sempre dá oportunidade. Até tem outro texto da Bíblia que diz que Deus é como a mãe
lactante que amamenta os seus filhos, né? Então, assim, procuro sempre ler a Bíblia. Como eu tinha um outro conceito religioso, eu procuro estudar muito. Faço muita pergunta pro meu marido, que é mais tempo da igreja, para mim entender um pouco mais da figura de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de adicionar. Na minha antiga igreja, eu tinha muito respeito por Deus. Mas Deus, ele era como, tipo assim, um líder. Sabe? Quando você trabalha e você tem um líder. Agora Deus e Jesus para mim não é mais isso não, irmãos. Jesus para mim é um amigo. É diferente. Um amigo, você conta os problemas, você se sente aceito por ele, você pede desculpa, mas você sente que ele tá te perdoando. Então eu tenho esse conceito mais, né? E nos louvores eu costumo preparar as letras, observar, e eu leio a Bíblia, e eu escuto a Bíblia no meu trabalho. E sabe, irmãos, eu tenho mais paz mental. Aquela questão assim de você ter um relacionamento com Deus te dá uma paz mental. Quando acontece um problema sério, antes eu ficava arrasada, depressiva, hoje não. Vamos lidar com isso, vamos trabalhar com isso, né? Outras pessoas trabalham também com essa situação. Então você tem que estar envolvido, porque daí você sente Deus mais próximo, a comunhão com Ele, assim, né? Você se sente um servo dele. E poder um dia estar no lar, né? Amém. No lar com ele na Canaã Celestial. Então é uma oportunidade muito boa, né? E aprender com todas as pessoas que eu me envolvo, até com as crianças. Eu costumo aprender, né? Com o que elas ensinam sobre Deus. Então eu acho que essa é a questão, da gente estar envolvido com Deus. É a chave de tudo. Amém. Amém. Junara, muito bom. Dá pra ver que realmente Deus te transformou, né? Ele te deu uma nova chance de vida, te deu um novo propósito. Hoje dá pra ver que você é uma pessoa bem feliz. É muito bom escutar a sua história, porque a gente consegue ter uma visão de quem é Deus, né? De quem é Deus para todos nós. Deus, ele lida com o nosso problema de forma individual e ele nos aceita, igual você falou. Ele é o nosso amigo, não é simplesmente um chefe que eu tenho que prestar as nossas contas, né? Isso torna a gente viver o evangelho de uma forma um pouco mais leve. Então, se você quiser deixar algum versículo para a gente fechar esse momento de hoje, pode ficar à vontade. Então, irmão Eric, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu gostaria de finalizar que quando nós terminamos o curso de evangelismo lá no Catri, a gente teve uma formatura, né? Não sei se é a expressão correta, mas a gente teve... E foi feito um ritual que a Igreja Adventista faz lá de lava-pés. E foi uma moça que lavou meu pé e eu comecei a chorar no momento, porque eu ainda não era batizada, ainda não estava com a questão da depressão bem ruim ainda. E ela começou a lavar o meu pé e ela disse assim: irmã, você um dia vai contar o seu testemunho e ajudar muitas pessoas. Eu nem lembro o nome dessa irmã, porque eu estava tão ruim da depressão que a minha mente não funcionava muito bem. E hoje eu lembrei dela. E se um dia ela tiver acesso a isso, quero agradecê-la. E realmente foi o que ela falou, né? E hoje eu trabalho em alguns ministérios, né, da igreja. Já fui convidada para outros que eu neguei, porque com a depressão eu aprendi também a dizer não, a ser equilibrada, porque eu não posso absorver muita coisa. Mas o ministério que eu mais amo é o do louvor, que eu louvo o meu Deus perante a igreja, né? E o texto que hoje, irmãos, é a minha vida. É esse que eu gostaria de ler para os irmãos hoje, que diz assim: rendei-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Amém. Então é esse o meu objetivo hoje, e quero agradecer a oportunidade, né? E que alcance outras pessoas para também terem o antes e depois de Cristo. Amém. Amém.